e fui morar numa aldeia que escondia segredo. As mulheres me olhavam com pena que não explicavam. Um olhar de quem pensa melhor ela do que eu. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4:6. Eu não tinha conhecimento do que havia naquela casa, mas Deus sabia e via e não me deixaria sem resposta. Essa faixa é sobre o que eu via, sem entender ainda. De planos bons. A casa do sogro era grande, estranhamente silenciosa. O sogro me olhava por tempo demais, sem razão aparente, e aquele olhar pesava de um jeito que eu não entendia. Havia marcas no pátio largas demais para ser animal comum. Pelos no chão da varanda que não eram e criatura conhecida. Um cheiro chegava de madrugada como aviso que eu não compreendia. E o silêncio da casa pesava diferente de silêncio normal. Uma nora me chamou rápido. Eu fiquei com aquela frase sem saber o peso que tinha. O meu marido dormia pesado demais pra ser sono natural. Como quem é colocado para dormir e não adormece sozinho. Eu tocava nele de madrugada e ele não respondia nunca. E aquilo me pareceu estranho desde a primeira semana. Explicação alguma. Voltava antes do amanhecer com lama em lugares distantes. As roupas dele de manhã contavam histórias que ninguém falava. E os olhos dele de manhã eram diferentes dos da tarde. Uma mulher velha da aldeia me parou no mercado quente. Chegou perto do ouvido sem olhar ao redor por precaução. Disse reze noiva, reze todas as noites sem parar nunca. E foi embora antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta. Comecei a orar por instinto de quem cresceu com a palavra, não com intensidade de quem entende o perigo completamente ainda. Orava baixinho pra não acordar o marido ao meu lado. E havia resistência naquelas orações que antes eu nunca sentia. Escrevi pra minha mãe uma carta sem saber o que dizer. Disse apenas: mãe, ore por mim, aqui a noite pesa. Ela respondeu com versículo e promessa de interceder por mim. E eu segurava aquela carta como âncora em mar agitada. Havia trevas naquela casa que eu não sabia nomear, mas havia um Deus que sabia o nome de cada uma e que não me deixou sem arma antes do campo. Havia trevas naquela casa que eu não sabia nomear. O silêncio na aldeia protegia o que devia ser exposto, construído por anos de medo e de cumplicidade coletiva velada. As mulheres que vieram antes de mim pagaram um preço alto, e o preço delas havia comprado o silêncio de todos. Mas o Deus que eu servia não operava nesse silêncio. Ele viu que a aldeia fingia, coletivamente não vê.
Estava me preparando com cada oração de cada noite para a noite em que eu veria com os próprios olhos. Havia um sistema naquela aldeia que eu não compreendia ainda. Um sistema onde as noras chegavam e algumas não ficavam muito. As pessoas falavam em código que eu ainda não havia aprendido. E o código protegia um segredo que era antigo naquela terra. Mas Deus não opera dentro de sistemas construídos pelas trevas. Ele age antes do perigo, age sobre quem Ele protege. E cada oração daquelas noites era Ele me colocando no lugar, o lugar onde eu estaria quando a madrugada revelasse tudo. A aldeia sabia e ficou em silêncio, mas Deus sabia e não ficou calado. Ele me avisava de formas que eu ainda não sabia interpretar naquele tempo. O silêncio da aldeia havia custado vidas de mulheres antes de mim. E eu seria a última a pagar esse preço, ou a primeira a romper. Não há trevas onde se escondem os que praticam iniquidade. Jó 34. As trevas daquela aldeia achavam que estavam seguras no silêncio antigo. Na próxima faixa eu vou contar sobre o sonho pesado que me despertou. O sonho que Deus usou pra me colocar de joelhos antes do perigo. Há sonhos que não são apenas sonhos e o Espírito sabe a diferença. Sonhos que chegam com peso físico que acorda antes de a mente acordar. Porque Deus fala de uma maneira e de outra e o homem não percebe. Jó 33:14. Deus falou comigo naquela noite pelo sonho mais pesado da minha vida. Acordei suada, com o coração fora do ritmo normal e com certeza de orar. Não sabia ainda o que acontecia no pátio, mas o Espírito já sabia antes. Essa faixa é sobre o sonho que Deus usou para me colocar de joelhos. Naquela noite adormeci cedo por cansaço acumulado das semanas anteriores. O sono chegou rápido e fundo e me levou para lugar que não era descanso. Era sonho de corredores escuros e de portas que não deviam abrir nunca, e de uma voz que chamava meu nome, vindo debaixo da terra fria. No sonho eu estava no pátio, mas o pátio era diferente do dia. As árvores eram mais altas e os galhos se curvavam em minha direção. Havia algo no centro do pátio que eu vi apenas de relance rápido. Algo grande demais para homem, mas que se movia com inteligência humana. Tentei correr, mas os pés não se moviam como pés devem mover. E a coisa no centro foi se voltando pra mim com lentidão calculada. Quando os olhos dela encontraram os meus, eu senti frio profundo. Não frio de temperatura, mas frio de reconhecer algo que conhecia de antes. Acordei sentada na cama com o coração batendo fora de ritmo completamente, suada com as mãos tremendo e com certeza de que algo estava errado agora. Não ontem, não amanhã, mas agora. Naquele momento, naquela casa escura, e o Espírito Santo disse em voz que não é de ouvido humano orar. Acordei antes que o sonho chegasse ao fim, e o Espírito disse ora antes de qualquer coisa.
sem acender luz para não acordar ninguém ali. Fui de joelhos no chão frio, com as mãos juntas e a voz baixa. Comecei a orar sem saber exatamente pelo que estava orando ainda. Só sabia que havia necessidade urgente de oração naquela madrugada específica. O marido dormia ao lado pesado, como sempre, sem se mover nada. Aquele sono dele que parecia induzido e que eu havia aprendido a temer. E eu orava enquanto ele dormia, e o pátio começava a emitir sons. Sons que eu havia ouvido antes, mas nunca tão perto e tão claros. Os sons começaram baixo como respiração pesada de animal muito grande. Depois foram crescendo até se tornarem algo entre rugido e grunhido profundo. Eu parei de orar por um segundo, por instinto de quem ouve perigo. E o Espírito disse: não pares de orar, agora é que mais precisas. Apertei as mãos com mais força e elevei a voz um pouco acima do sussurro. Declarei o sangue de Jesus sobre aquela casa, sobre o pátio, sobre tudo. E os sons no pátio reagiram a cada declaração, como se me ouvissem, como se as palavras que eu pronunciava chegassem onde eu não conseguia ver. Ora mesmo, sem entender o que está ao redor. Ora mesmo, com o corpo tremendo de medo. A oração é a arma antes de você ver o inimigo. Permaneci de joelhos por tempo que não consigo calcular naquela madrugada. A oração foi ficando mais intensa à medida que os sons foram aumentando. E havia algo naquela oração que era diferente de tudo que já havia orado. Como se o Espírito estivesse orando através de mim com linguagem que eu não sabia. Então, o Espírito me disse: vai olhar pela janela e não tenhas medo. Eu hesitei porque olhar pela janela era o que o medo dizia para não fazer. Mas obediência ao Espírito é mais forte que o que medo diz para fazer. E me levantei devagar e fui até a janela que dava para o pátio externo. A lua estava cheia naquela noite, iluminando o pátio com luz fria e clara. E o que eu vi pela janela mudou tudo o que eu sabia sobre aquela casa. Mudou tudo o que eu sabia sobre o sogro, sobre a aldeia, sobre o silêncio. Entendi em segundos porque as noras eram chamadas de alimento pelo povo. O que estava no pátio não era homem, mas havia sido homem antes da noite. Era grande, era escuro, era coberto de algo que não era roupa, nem era pele humana. E se movia pelo pátio de uma forma que animal não se move, e homem também não. E eu reconheci nos movimentos algo do sogro, antes de reconhecer qualquer outra coisa. Ai, acordei antes que o sonho chegasse ao fim. E o Espírito disse: ora antes de qualquer coisa. Oh, não era sugestão, era instrução urgente e clara. Acordei antes que o sonho chegasse ao fim. O que vi pela janela naquela noite não posso descrever sem tremer ainda hoje. Mas sei que Deus me havia colocado de joelhos antes de me mostrar aquilo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Salmos 27. A luz do Senhor estava comigo naquela madrugada escura, e foi suficiente. Na próxima faixa vou contar sobre o rugido e sobre o que o sogro era de noite, sobre o que os olhos viram e sobre o que a fé precisou fazer. Há coisas que os olhos veem e que a mente demora a processar completamente. Porque o que eu vi naquela noite não cabia nas categorias do que eu conhecia. O sogro não era apenas homem,
E a noite confirmou o que eu suspeitava. A alma era o que estava em perigo naquela casa, e Deus protegia a minha alma. E a proteção de Deus sobre a minha alma era maior do que o que estava no pátio. Essa faixa é sobre o que os olhos viram e sobre a fé que precisou agir imediatamente. A lua cheia iluminava o pátio com uma clareza que não deixava dúvida alguma. E o que vi pelo vidro da janela não era animal e não era homem inteiramente. Era grande, era coberto de pelo escuro e se movia com inteligência calculada. E havia nele algo dos movimentos do sogro que eu reconheci antes de qualquer coisa. Fiquei parada na janela com as mãos no vidro, o coração na garganta toda. Meu corpo queria recuar e minha fé dizia: fique, olhe, e não desvie o olhar. E fiquei porque havia aprendido naquela noite que obedecer ao Espírito protege, que ver o inimigo de frente com Deus ao lado é mais seguro que fugir sozinho. Que havia olhos, ficou imóvel no centro do pátio, com a cabeça erguida, farejando o ar ao redor. Então se voltou lentamente na direção da janela, onde eu estava parada tremendo, e os olhos dela encontraram os meus através do vidro, com reconhecimento claro. Eram olhos que conheciam o meu nome antes de eu ter chegado naquela aldeia. Que haviam me observado desde o primeiro dia, com aquele olhar calculado. Os mesmos olhos do sogro, mas com uma cor que olhos humanos não deveriam ter. E eu entendi em segundos porque as noras eram chamadas de alimento naquela terra. Viu que a aldeia jurou que nunca existiu, mas Deus estava comigo. Recuei da janela e fui de joelhos de volta ao lugar onde havia estado orando, com o coração acelerado, mas com a mente mais clara do que havia estado antes. Porque ver o inimigo com clareza é diferente de temer o inimigo nas sombras. E eu sabia agora o que enfrentava e sabia o nome de quem me protegia disto. Declarei em voz que aumentou além do que eu havia planejado naquela madrugada: o nome de Jesus sobre aquela casa, sobre aquele pátio, sobre aquela criatura imunda. E do pátio veio um som que era entre rugido e grito de algo que não suporta o nome. Um som que confirmou que as palavras que eu declarava chegavam onde precisavam chegar. O marido continuou dormindo ao meu lado, sem se mover nenhuma vez sequer, como se houvesse proteção sobre o sono dele que eu não havia pedido. Mas Deus deu, eu entendi que o sono pesado dele naquelas noites não era apenas natureza. Havia algo que o mantinha inconsciente enquanto o sogro operava no pátio escuro. Permaneci orando até o som no pátio diminuir e depois cessar completamente, até a madrugada começar a clarear e o pátio voltar a ser silêncio de manhã. Quando o sol começou a entrar pela janela, me levantei com as pernas que tremiam
E sabia que aquele dia seria diferente de todos os dias anteriores naquela casa. De manhã um sogro apareceu para o café, com o rosto de homem comum. Sentou à mesa com todos como se a noite anterior não houvesse existido para ele. E eu olhei sabendo o que havia visto, e ele me olhou sabendo o que eu havia visto. E naquele olhar entre nós dois havia uma guerra declarada sem nenhuma palavra. Eu sorri porque Deus me havia ensinado naquela noite que sorriso pode ser arma. Sorriso de quem sabe que está coberto e que o inimigo já conhece essa cobertura. E ele desviou, olhar primeiro, e aquele desvio foi a primeira vitória visível que eu vi. A primeira de muitas que estavam por vir naquela batalha que havia sido declarada. Saí para buscar água naquela manhã e encontrei a nora que havia me avisado antes. Ela me olhou e soube, sem que eu dissesse uma palavra sequer naquele momento. Os olhos dela encheram e ela disse: você viu? Não foi? Eu disse sim. Vi tudo. E ela disse: então você sabe que preciso ir embora antes da próxima lua cheia. Havia urgência naquelas palavras que não era de medo, era de experiência vivida, de mulher que havia chegado perto demais do que eu havia visto e sobrevivido apenas. E eu soube naquele momento que a batalha havia mudado de fase completamente, que não era mais sobre entender o que havia ali, era sobre o que fazer com isso. Viu que a aldeia jurou que nunca existiu, mas Deus estava comigo antes de eu ver o que tenta me devorar encontra o sangue. Viu que a aldeia jurou que nunca existiu. Há coisas que os olhos veem e que a mente demora a processar completamente, porque o que eu vi naquela noite não cabia nas categorias do que eu conhecia. O sogro não era apenas homem, e a noite Depois daquela noite, o véu sobre a aldeia foi caindo pedaço por pedaço devagar. O que havia sido sussurro foi se tornando frase, e a frase foi revelando o sistema. As noras são alimento do sogro, era o que as mulheres diziam em código entre si. O leão que rugia no pátio havia encontrado em mim uma presa que orava antes de dormir. E presa que ora é presa que Deus protege e que o predador não consegue alcançar. Essa faixa é sobre o sistema que eu descobri e sobre a escolha que precisei fazer. Quando o sogro saiu naquela tarde, falou com a velocidade de quem sabe que o tempo disponível é curto e precioso. Disse que havia outras antes de mim naquela posição de nora, naquela casa grande, e que nem todas haviam sobrevivido o tempo suficiente pra contar o que viram. Disse que o sogro tinha um pacto feito antes de qualquer um deles ter nascido, um pacto que exigia alimentação regular e que as noras eram o alimento escolhido, que ele não precisava de sangue visível, precisava de algo mais profundo que sangue. A força vital de mulher jovem era o que o pacto exigia como pagamento periódico. Eu ouvia com o estômago
que sabia. Ela olhou para as mãos por tempo e disse que não havia sabido antes de casar, que havia descoberto como eu da forma mais difícil possível numa madrugada, e que havia sobrevivido porque havia encontrado Deus dentro da própria situação. As noras são alimento, era o que diziam na aldeia, mas eu era alimentada por Deus antes de qualquer noite. Ela me disse que havia formas de se proteger, que as mulheres haviam aprendido, formas espirituais que vinham da fé e não dos costumes antigos da aldeia escura. Que oração genuína ao Deus vivo criava barreira que o pacto do sogro não atravessava, e que era por isso que eu havia sobrevivido às semanas anteriores sem perceber. Eu havia orado por instinto, e o instinto havia sido o espírito me guardando ativo, e o sogro havia reconhecido na minha aura espiritual algo que dificultava o acesso. Era por isso que o olhar dele havia mudado nos últimos dias para algo mais calculado. Ele estava procurando brecha, eu havia sido guardada de brechas por graça pura. Fui até as mulheres mais velhas da aldeia, que eu sabia que tinham conhecimento, aquelas que tinham o olhar de quem sobreviveu a coisas que não se contam em público. Duas delas me receberam numa casa pequena com cheiro de ervas e de oração antiga, e quando contei o que havia visto pela janela, elas não mostraram surpresa nenhuma. Uma delas disse que o sogro havia feito pacto quando jovem, por ganância e poder, que havia entregado as noras futuras sem saber o que isso significaria na prática, que pacto havia crescido com os anos e que agora ele não controlava mais o pacto controlava ele, e as noras era o preço que ele já não conseguia negociar. Presa é quem não tem cobertura, e eu tinha a minha, o sangue de Jesus. É a cerca que nenhum pacto atravessa. Fui chamada de alimento, mas sou filha do Deus que alimenta. Voltei pra casa naquela tarde com peso do que havia aprendido sobre tudo, mas com uma clareza que a ignorância anterior nunca me havia permitido ter antes. Porque conhecer o inimigo não aumenta o medo quando Deus é maior que o inimigo. E o Deus que eu servia era maior do que tudo que eu havia visto ou ouvido ali. Sentei na cama e abri a Bíblia na única página que eu sabia que precisava ler, o Salmo 91 que minha mãe havia me ensinado quando eu era criança, que fala de habitar no esconderijo do Altíssimo e debaixo da sombra do Onipotente. E cada versículo foi chegando como armadura que eu colocava peça por peça devagar. Naquela noite antes de dormir, orei de um jeito que nunca havia orado antes na vida, com a autoridade de quem sabe o que enfrenta e sabe quem está ao lado enfrentando. Declarei que aquela casa estava sob a cobertura do sangue de Jesus completamente, que nenhum pacto feito por homem nenhum tinha autoridade sobre quem Deus havia selado. E dormi naquela noite com uma paz que a situação não deveria ter permitido existir. A paz que excede entendimento, que Paulo descreve com palavras que só quem vive entende. E de manhã soube que havia decisão a tomar e que a decisão não podia esperar mais, porque lua cheia se aproximava e a nora mais velha havia dito que lua cheia significa as noras são alimento. Era o que diziam na aldeia, mas eu era alimentada por Deus antes de qualquer noite. O que pretendia me consumir encontrou quem me cobre.
cheia estava chegando e eu sabia o que a lua cheia significava naquela casa. Havia preparado meu espírito por dias com oração e jejum e palavra declarada. Não por ritual, mas por obediência ao Espírito que me dizia que a noite seria pesada. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Efésios 6:13. O dia mau havia chegado e a armadura precisava estar em cada peça, em cada lugar. E eu havia me vestido peça por peça durante aqueles dias de preparação intensa. Essa faixa é sobre a noite em que o confronto foi direto e sobre quem venceu aquela noite. Declarando versículo por versículo sobre cada cômodo de toda a casa, sobre o pátio, sobre as paredes, sobre as entradas, sobre tudo que havia ali. O marido dormiu como sempre com aquele sono que não era dele, sozinho. E eu orava por ele também, pedindo que Deus quebrasse o que havia sobre ele, que o sono que havia sido colocado sobre ele fosse quebrado pelo nome eterno, e que ele pudesse ver o que eu havia visto e escolher do que lado queria estar. À meia-noite os sons começaram mais fortes do que eu havia ouvido antes. O rugido que vinha do pátio era mais profundo e mais próximo desta vez, como se a criatura soubesse que esta noite era diferente das outras noites, e que desta vez havia resistência que precisava ser vencida ou respeitada. Eu não fui à janela desta vez, fiquei onde estava com os joelhos no chão, com a voz que foi subindo além do sussurro, além do normal, além do medo, cantando louvor primeiro, porque louvor confunde o inimigo antes da palavra, e depois declarando com autoridade que aquela casa pertencia ao Deus vivo. Os sons do pátio foram aumentando e eu fui aumentando também junto com eles, não de medo, mas de determinação, de quem sabe que não pode recuar agora. E então houve um momento em que os sons pararam, de repente, completamente. Um silêncio tão absoluto que foi mais assustador do que os rugidos haviam sido. E então a porta do quarto foi empurrada lentamente de fora para dentro devagar. Eu me levantei dos joelhos e fiquei de pé com a Bíblia aberta nas mãos firmes, e disse em voz que não tremia, por graça que não era minha, mas era disponível. Este lugar está coberto pelo sangue de Jesus, e nenhuma obra das trevas entra aqui. A porta parou de se mover e houve um som do outro lado que era frustração, como o rugido sufocado de algo que encontrou barreira que não esperava encontrar. E eu continuei declarando sem parar, sem abaixar a voz, sem recuar um passo sequer, porque recuar era dar espaço ao que precisava encontrar barreira e não passagem. O marido acordou naquele momento pela primeira vez em todas aquelas noites. Acordou confuso e sentado na cama, me olhando de joelhos com a Bíblia aberta, e perguntou o que estava acontecendo com a voz de quem desperta de sono forçado. E eu disse: está acontecendo a guerra que deveria ter sido nossa desde o primeiro dia. Levanta e luta, porque a batalha esperando pela tua voz também. O que adormeceu dentro de ti pode ser despertado pela
Meu marido ficou em silêncio, ouvindo os sons que ainda havia do lado de fora. E pela primeira vez em semanas vi no rosto dele algo que reconhecia como clareza. Como quem acorda de sonho longo e começa a perceber o que é real ao redor. E ele me perguntou quanto tempo isso está acontecendo, e eu disse: desde o começo. Ele fechou os olhos por tempo, e quando os abriu havia tomado decisão visível. Se levantou da cama, se ajoelhou ao meu lado e disse: me ensina a orar assim. E pela primeira vez naquela casa oramos juntos em voz alta, sem medo de nada. E a oração dos dois juntos naquela noite foi diferente de tudo que havia antes. Os sons do pátio foram diminuindo à medida que as duas vozes foram aumentando. Como maré que recua quando encontra força maior que a força que a empurrava. E antes do amanhecer do pátio estava completamente silencioso. Pela primeira vez, silêncio real e não um silêncio pesado que havia desde que eu havia chegado ali. Ficamos de joelhos juntos até o sol entrar pela janela, confirmando a manhã. E quando nos levantamos, havia algo diferente na casa, que era a leveza real. A leveza de lugar que havia sido tomado de volta e que sabe que foi tomado. E eu sabia que a próxima decisão era a última que precisávamos tomar ali. Deus travou a batalha que eu não tinha como travar sozinha. Estava de joelhos, mas havia um exército de pé por mim. O rugido do pátio não foi maior que o nome que eu declarei. Deus travou a batalha que eu não tinha como travar sozinho. Saímos daquela aldeia 2 dias. Depois da noite do confronto, meu marido e eu, não em fuga, mas em decisão tomada diante de Deus, com clareza e com paz. Havíamos visto o suficiente para saber que continuar ali não era obediência, era teimosia. A saída não foi derrota, foi obediência ao Deus que havia nos preservado até aquele momento. E preservação de Deus exige que façamos nossa parte no que nos compete fazer. Essa última faixa é sobre a saída, sobre a liberdade e sobre o testemunho que ficou. Na manhã seguinte ao confronto, sentamos meus marido e eu, sem o sogro presente. E ele me contou o que havia visto quando acordou naquela noite de batalha. Disse que havia acordado com peso no peito, como quem tira algo pesado de cima. E que a primeira coisa que viu foi eu de pé com a Bíblia e a voz firme. Disse que havia ouvido os sons do pátio com clareza pela primeira vez em meses, como se a névoa que havia estado sobre o sono dele tivesse sido removida daquela vez. E que havia reconhecido nos sonhos algo que havia estado na casa desde sempre, algo que havia normalizado sem perceber que estava sendo tornado cúmplice disso. Porque era o choro de quem acordou tarde, mas acordar tarde ainda é acordar, e Deus não desconta o tempo do despertar. Eu perdoei sem que ele pedisse, porque havia visto sono forçado sobre ele, e porque sabia que havia sistema maior do que ele operando naquela casa e a aldeia. Decidimos sair, não com raiva e não com acusação pública de nada, ninguém.
Passamos pelo portão da aldeia, a mulher mais velha estava parada ali, como se soubesse que estaríamos saindo naquela manhã específica daquele dia. Me olhou com aqueles olhos carregados e fez um gesto de bênção com as mãos. E eu soube que havia mulheres naquela aldeia que também oravam por libertação. Não pude levar todas elas, mas pude deixar algo que valeria mais que o presente. Deixei versículos escritos num papel pra cada nora que eu havia conhecido ali, com a promessa de interceder por elas de onde eu estivesse pelo tempo necessário, e que o Deus que me havia guardado era o mesmo disponível pra guardar cada uma. A estrada que saía da aldeia parecia mais longa indo do que havia parecido vindo, como se o lugar não quisesse soltar o que havia planejado manter dentro dele. Mas havia paz nos dois enquanto caminhávamos, e paz não é o que lugar escuro dá, é o que Deus dá quando a obediência é real e a decisão foi tomada diante dele. Meu marido ficou em silêncio durante boa parte do caminho, processando tudo que eu deixei, porque havia processado minha parte em noites de oração que ele dormiu. E quando ele falou, disse apenas: me perdoa por ter te trazido para aquilo sem saber. Eu disse: Deus permitiu que eu fosse, porque sabia que eu sairia com testemunho. Quando chegamos a lugar seguro, a primeira coisa que fiz foi ligar pra minha mãe, a mãe que havia orado sem parar desde a carta que eu havia enviado semanas antes. Ela atendeu antes do segundo toque, como mãe que intercede, atende sempre rápido. Eu disse: mãe, estou fora, estou bem, Deus me guardou. E ela não conseguiu falar. O choro dela foi a confirmação de que havia pessoas de joelhos por mim o tempo todo, que eu não havia estado sozinho naquela aldeia, mesmo quando parecia completamente sozinho, que havia uma rede de intercessão sobre mim que eu não via, mas que operava real, e que a oração de mãe que não dorme é arma que nenhuma criatura do pátio supera. Hoje quando conto essa história, as pessoas me perguntam se tenho medo ainda, e respondo que o que vivi me ensinou a temer a Deus e não mais nada neste mundo. Que quem viu as trevas operando de perto e viu Deus ser maior do que elas ao vivo, não consegue mais ter medo de nada que não tenha o tamanho de Deus pra temer. Canta esse testemunho não para impressionar, mas para amar quem está em perigo, para dizer que há mulheres em situações que o mundo não acredita que existem hoje, que estão em casas, em aldeias, em locais onde trevas operam com sistema antigo, e que o Deus que me guardou naquela aldeia africana guarda cada uma delas também. Saí daquela aldeia com testemunho que nenhuma aldeia conseguiu silenciar, com o marido ao meu lado que havia despertado, que havia escolhido sair junto. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O sangue do Cordeiro foi a cobertura e o testemunho que carrego para sempre. Se você está numa casa onde as noites são pesadas, onde há coisas inexplicáveis, saiba que o Deus que desceu ao pátio daquela aldeia